Bem-vindo, gentil ouvinte. Eu sou Baldermort e desejo apresentar-lhe as facções do universo Warhammer 40.000. Então, vamos explorar a facção conhecida como a 15ª Legião dos Legionários Cestates, mais conhecida como os Mil Filhos. Muito do que eu discuto hoje vai deixar você com mais perguntas do que respostas. Não tenha medo, pois este é um assunto complicado e interligado. Tão importante são os Mil Filhos para a história do universo Warhammer 40.000. Muito será explicado no meu futuro relatório sobre o primarca dos Mil Filhos, Magnus, o Vermelho, mas fique tranquilo. Isso significa que seu exército tem uma história e uma tradição ricas e nuances. Nunca houve uma legião mais azarada. Ou seria melhor usar a palavra amaldiçoada? Desde o início, os Mil Sóis foram amaldiçoados. A mudança de carne destruiu seus números e ameaçou sua própria existência. Antes da descoberta de Magnus, o Vermelho, seu pai genético e primarca, havia conversas sobre a erradicação da Legião. Como isso teria mudado a galáxia e a história dela. Os Mil Sóis são conhecidos como os usuários mais talentosos e perigosos do Warp, apelidados de psicóticos. Eles são a mão direita e os adoradores mais poderosos do deus do caos Tzeentch, o senhor das mudanças e mestre da magia. Mas isso é apenas a liderança da Legião. Ela consiste principalmente de autômatos, astartes reduzidos a pó em suas armaduras de poder, sem pensamento ou impulsos próprios. Eles não sentem nada enquanto avançam inexoravelmente, suas armas em chamas, pois o único momento em que exibem ação independente e recuperam um pouco de seu dinamismo passado é durante os estertores da batalha. Pois não há consciência real nestes soldados golem de pó. Seus líderes, dos quais há muitos, são todos feiticeiros de imenso poder. Sua mão estendida traz relâmpagos e morte, seus rituais invocam demônios, preveem os potenciais do futuro e reescrevem as próprias leis da física, torcendo a realidade ao seu design por capricho. Nenhuma parte da galáxia está livre da influência dos Mil Sóis, caso chamem sua atenção. Mas eles não massacram sem pensar por sangue, nem apodrecem como animais, ou fazem apodrecer tudo o que tocam, como alguns de seus irmãos traidores têm o costume de fazer. Eles buscam apenas conhecimento e poder. São poucos que podem contrariá-los quando seu interesse é despertado, e não sem um grande custo. Os Mil Sóis atacaram os repositórios mais profundos de conhecimento em toda a galáxia, até mesmo sitiando a própria biblioteca de fundo. Apesar de terem sido detidos pelos Arlequins e o poder dos guardiões sombrios do local, eles podem atacar de novo. Ninguém sabe quando ou como isso acontecerá, mas todos sabem que acontecerá. Pois, se eles tomarem a biblioteca do tamanho de um mundo de artesanato contendo o conhecimento coletado dos Eldar sobre o assunto do caos em todas as suas formas, então seu poder será imparável. Seu poder eclipsará tudo. Alguns dizem que os Mil Sóis e seu pai, Magnus, o Vermelho, não fizeram nada de errado. Eles dizem que sua vida e a de sua lesão é o epítome do velho conto de advertência. O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções, mas talvez a melhor pergunta deveria ser: poderia ter terminado de outra maneira. Agora eu deveria me apoiar na sabedoria existente antes de chegar ao cerne da questão que, acredite em mim, você não vai querer perder. Para citar, a 15ª Legião foi formada em terror, seu gene semente sendo criado e implantado nos primeiros legionários durante um breve ressurgimento de tempestades de distorção dentro dos limites do sistema solar. Esta breve tempestade de distorção foi dita para ter gerado pontos de flash psíquicos em todo o globo de terror, resultando em surtos de loucura, suicídio e violência aleatória. Se teve algum efeito na semente do gene da lesão, é duvidoso, mas ao aprender sobre isso anos depois, Magnus ele mesmo considerou um mau presságio. Pelo menos uma parte do núcleo inicial de legionários, denominados aspirantes a estudantes, foram encontrados entre a população da antiga entidade geopolítica conhecida como Império Aquemênida. Esta área de terror havia sido governada pelo imperador por pelo menos um século neste ponto e, como resultado, sofreu pouco durante as guerras de unificação recém-concluídas. O próprio imperador, acompanhado por cientistas de sua comitiva, visitou a região e fez com que todas as famílias fossem testadas para compatibilidade com a semente do gene da 15ª Legião. Aqueles que foram considerados adequados foram levados para os laboratórios de genes sob o Himalaia para começar sua transformação em Astatis, marines espaciais.
Presente como um dos primeiros aspirantes estudantes estava Azek Ariman e seu irmão gêmeo, Ormuzd. Após a conclusão deste processo, a 15ª Legião foi usada para reprimir os bolsões de resistência isolada ao governo do Imperador que restavam em terra, antes de serem nomeados os 1000 sóis pelo Imperador e enviados para a galáxia como parte de sua grande cruzada. Crês que o nome deles origina-se dos primórdios da criação da Legião? Por motivos desconhecidos, 1000 marines foram criados e treinados inicialmente, com a 15ª completando o número total de legionários depois. O fato de existirem apenas 1000 sóis em existência naquele ponto no tempo é algo, tragicamente, que se repetirá no futuro em mais de uma ocasião. A disposição de combate dos 1000 filhos durante a Grande Cruzada pode ser vista em duas partes distintas, antes e depois da descoberta de Magnus, seu primarca. No começo da cruzada, lutaram como expansores tenazes e enérgicos do Império, não sendo considerados distintos do corpo principal da Legião Asnates. 5 anos após o início da cruzada, no entanto, os guerreiros da Legião, para o deleite de todos, começaram a desenvolver espontaneamente habilidades psíquicas. Este desenvolvimento, no entanto, foi seguido por uma onda de horríveis mutações degenerativas. Este processo mutativo passou a ser referido como a mudança de carne e foi muito temido pelos 1000 filhos depois que apareceu pela primeira vez durante a conformidade de Byzant. A maioria dos afetados foram colocados em câmaras de estase, na esperança de que algum dia uma cura seria encontrada para eles, e o número de 1000 filhos ativos começou a diminuir como resultado. Nas próximas décadas, alguns dos primarcas descobertos acharam a ideia de mutantes psíquicos sendo permitidos a existir como parte da cruzada do Imperador no mínimo desagradável e, na pior das hipóteses, completamente impossível, e começaram a mover-se para a sua censura, espalhando rumores e condenações sobre eles. Entre os principais detratores estavam Mortarion, Rogaldorn e Corvus Corax. Conforme os anos passavam, mais dos 1000 filhos se tornavam mutantes, enquanto os sobreviventes ficavam cada vez mais poderosos no uso de suas habilidades. Enquanto isso, os detratores reuniram vozes suficientes para fortalecer uma proposta de que a 15ª Legião fosse desmantelada e expurgada dos registros imperiais. Foi pouco depois disso que a Grande Cruzada chegou a Próspero e encontrou Magnus, primarca dos 1000 filhos. A Legião foi levada a Próspero para se reunir com seu pai genético, celebrando o mesmo com a pandemia da mudança de carne entre eles. Após as celebrações iniciais, o Imperador e o corpo principal de sua frota deixaram Próspero, mas os 1000 filhos permaneceram. O número deles degenerando em mutantes parecia sair completamente do controle dentro de um dia após a partida do Imperador. Logo, toda a Legião foi afetada. Nesse momento, Magnus interveio para salvar seus filhos genéticos, realizando um procedimento misterioso que estabilizou a estrutura genética dos legionários menos afetados. Ao final do procedimento, mal viviam 1000 de seus filhos. Com a estabilização do gene semente, a 15ª Legião ganhou uma segunda chance. Recrutando de Próspero, eles conseguiram reconstruir seus números. Eles nunca se tornariam numerosos e retornaram à Grande Cruzada, desta vez liderados por seu primarca. Com Magnus no comando, suas funções causariam mudanças organizacionais e hierárquicas na Lesão. Os capítulos, chamados de Irmandades nos Thousand Sons, chegaram a no máximo 10 após a reconstrução da Legião. No entanto, ao final de uma campanha particularmente sangrenta, os Thousand Sons haviam perdido quase 900 Astartes, efetivamente eliminando uma Irmandade inteira. Em vez de reconstruí-la, Magnus decidiu reorganizar e manter a Lesão como uma com apenas 9 Irmandades, uma organização a qual ele se referiu como o Perseidiot. 2 unidades especiais foram criadas dentro da Legião, os Elite Scarab Occult Terminators e os Hidden Ones do Scout Auxilia. A estrutura de comando da Legião foi adaptada para incluir a filosofia Prosperini, na forma do Rehat, o Coven de Magnus, um segundo caminho de comando onde os oficiais superiores eram classificados conforme a habilidade psíquica e influência. Os ressurgentes Thousand Sons trouxeram muitos mundos em conformidade com o Império do Homem, e seu principal método de vitória, sendo a astúcia diplomática e a trapaça, não foi questionado, pois obteve resultados. À medida que a cruzada entrava em regiões mais selvagens do espaço, mais e mais forças hostis eram encontradas que empregavam poderes semelhantes aos que os guerreiros psíquicos dos Thousand Sons manejavam.
Este evento, juntamente com os rumores sempre presentes de bruxaria e feitiçaria em torno da Legião, resultou em Mortarion mais uma vez levantando sua voz em condenação dos Thousand Sons. Desta vez, ele foi acompanhado por Leman Russ, cuja desconfiança de longa data da Legião veio à tona após testemunhar o retorno da mudança de carne nos Thousand Sons durante uma ação conjunta no mundo de Shrike. Foi decidido que Magnus e sua legião seriam chamados para prestar contas, e toda a questão dos Astartes empregando poderes psíquicos seria decidida. Este evento foi conhecido como o Conselho de Nikia, e nele, após muita deliberação, o imperador anunciou que nenhum Astartes deve jamais empregar o uso de poderes psíquicos sob pena de serem visitados pela destruição pelo próprio imperador. Atônitos, os Thousand Sons efetivamente se retiraram da cruzada, retornando a Próspero. Foi durante o período que se seguiu que Magnus discerniu a aproximação da heresia de Horus e empregou tanto seus próprios poderes quanto os de seus legionários seniores para tentar salvar a alma de seu irmão. Falhando, ele mobilizou novamente os poderes disponíveis e tentou avisar psiquicamente o imperador sobre a traição de Horus. Não terminou bem. Discutiremos isso mais adiante, quando eu relatar sobre a vida de Magnus em uma entrada separada, pois é muito intrincado para lidar aqui. Tudo o que você precisa saber é que o imperador emitiu ordens e forças para Leman Russ, o primarca dos lobos espaciais, para ir a Próspero e trazer Magnus para ele para ser julgado em terra por suas ações. Foi informado a Russ que ele deveria subjugar os 1000 filhos, se necessário. Notícias desta frota sancionada, entretanto, já haviam chegado aos ouvidos do agora corrompido Horus Lupical. Aproveitando a oportunidade, o mestre da guerra contatou Leman Russ. Falando com seu irmão, ele conseguiu convencê-lo de que trazer Magnus de volta à Terra seria uma perda de tempo e esforço. Este movimento condenou os 1000 filhos, pois, de acordo com o julgamento de Nikia, o imperador visitou a destruição sobre Magnus e os 1000 filhos na forma de Leman Russ e suas muralhas espaciais. Magnus percebeu seu grave erro no método que escolheu para tentar alertar o imperador, e também foi confrontado com a dura realidade de que ele não tinha tanto controle sobre o Warp ou seus poderes quanto pensava. Além disso, um poder do Warp falou com ele, revelando que Magnus tinha sido seu peão desde o tempo em que o ajudou a salvar sua legião da mudança de carne, e talvez até mais tempo do que isso. Magnus, desolado, decidiu aceitar a punição que o imperador julgasse adequada. Assim, para impedir que sua legião defendesse Próspero, ele dispersou a frota dos 1000 filhos da órbita, desativou as defesas orbitais e envolveu seu mundo natal em um casulo psíquico que impedia qualquer um de se comunicar ou usar seus poderes além de seus limites. Desse modo, os lobos espaciais atacaram Próspero de surpresa. Os legionários dos 1000 filhos, porém, não aceitaram a derrota e punição de Magnus e pegaram em armas contra os invasores. Os 1000 filhos conseguiram manter Tisca, a única cidade sobrevivente no planeta, por um período de tempo antes de serem eventualmente rechaçados. O assalto dos marines espaciais, bem como as forças das Irmãs do Silêncio, os Adeptos Custodes e as máquinas deusas psíquicas do Ordo Sinister provaram ser demais. Magnus finalmente entrou na batalha quando parecia que o momento final de extermínio para sua legião havia chegado. Leman Russ enfrentou Magnus em um duelo devastador no qual Russ saiu vitorioso. Em resposta, Magnus finalmente, conscientemente, cedeu à voz demoníaca que o tentava e invocou feitiços antigos para escapar de Próspero com os remanescentes de sua lesão. No olho do terror, um mundo demoníaco fora preparado para eles por Ciente, seu novo patrono. Mas todos viram Magnus cair para Leman Russ decapitado pelo Senhor dos Lobos. Tendo sido assim deliberadamente removidos do tabuleiro pelas maquinações do caos, os 1000 filhos não tiveram participação no nascimento da heresia de Horus. Na verdade, não está claro exatamente quando e por que eles escolheram se aliar a Horus em sua traiçoeira rebelião, embora se acredite que sua principal motivação era obter santuário e proteção contra mais ataques imperiais. Considerando que Shadow parece ter orquestrado os eventos até agora, é provável que eles tivessem pouca escolha no assunto. Após a fuga de Próspero, os Thousand Sons descobriram que, mais uma vez, haviam sido reduzidos a apenas 1000 membros. Mais tarde, eles foram acompanhados por pelo menos 3000 membros perdidos da Legião que foram enviados antes da queima de Próspero.
Suas ações durante grande parte da heresia são desconhecidas, porém parte da legião enfrentou os Space Wolves na Batalha de Urant. Descobriu-se que Magnus havia se fragmentado desde sua morte em Próspero, e Ahriman e seu cabal dedicaram muito de seu tempo para descobrir os fragmentos e restaurar seu primarca. No final, eles descobriram quase todos os fragmentos, mas Magnus revelou que sua parte restante estava em terra. Assim, quando o exército de Horus caiu sobre a própria terra alguns anos depois, Magnus e os 1000 filhos estavam com ele. Notado por ser um contingente muito pequeno das forças do caos, os 1000 filhos se contentaram em convocar reforços demoníacos e lançar feitiços de apoio, em vez de se envolverem em batalhas campais durante a maior parte do cerco de terra. No entanto, uma vez que as muralhas externas do Palácio Imperial foram violadas, os 1000 filhos se viram obrigados a derrubar as últimas defesas e fortificações do Palácio Interno. Avançando sobre o portão final, parte da legião resistiu aos contra-ataques imperiais, enquanto os feiticeiros seniores tentavam destruir as defesas com poder psíquico e ritual feiticeiro. Este ataque, no entanto, foi em vão, pois um contingente de punhos imperiais, liderado por Rogiel Dorn, chegou à zona de combate e expulsou os 1000 filhos ao mesmo tempo que o próprio imperador direcionou os bibliotecários sobreviventes dos Anjos Sangrentos e Punhos Imperiais para bloquear os ataques dos feiticeiros dos 1000 filhos. Os 1000 filhos recuaram de terra após a morte de Horus, junto com as outras forças do caos, antes de usar seus poderes para abrir uma rota de distorção que transportaria sua frota diretamente para o planeta dos feiticeiros no Olho do Terror. Sobre os Marines Rubric, inimigos implacáveis e sem remorso, os Marines Rubric são eternamente amaldiçoados. Eles cruzam a galáxia em trajes blindados, que são pouco mais que túmulos selados, contendo apenas um punhado de poeira do que antes foi um orgulhoso marine espacial. Durante a elevação de seu mundo natal, Próspero, a Legião dos 1000 Filhos foi forçada a fugir de sua amada cidade de Tisca. O Imperador enviou os Lobos Espaciais, a Guarda do Custodiante e as Irmãs do Silêncio para intimar o Primarca Magnus e seus companheiros Psykers a prestarem contas. Apesar de toda a sua habilidade esotérica, os 1000 filhos não puderam resistir ao poder combinado desses invasores e escaparam para o Olho do Terror através de um portal de distorção aberto por seus feiticeiros. No entanto, sua evasão rápida e o envolvimento com poderes proibidos não foram sem preço. Após décadas usando a energia do Império, os efeitos distorcidos do caos começaram a cobrar seu preço. As mutações se alastraram descontroladamente pela legião inteira. Arzek Ahriman, o bibliotecário-chefe dos 1000 sóis, tentou interromper esse processo de degeneração ao desencadear um feitiço incrivelmente potente que se tornaria conhecido como a Rubrica de Ahriman. Selando pactos demoníacos e aproveitando a energia de seus colegas bibliotecários, Ahriman pretendia encantar permanentemente todos os 1000 sóis, protegendo-os para sempre dos efeitos corruptores do caos. Parecia um transformador de caminhos concedeu seu desejo, mas de uma maneira muito distorcida. Em certo sentido, a Rubrica de Ahriman superou todas as expectativas. Foi a um custo imprevisível. Os feiticeiros mais poderosos dos 1000 sóis sobreviveram à Rubrica de Ahriman com seus conhecimentos e poderes muito ampliados. A maioria dos irmãos de batalha da Legião, com habilidade psíquica pequena ou inexistente, foram alterados de forma muito mais profunda. Sua armadura foi selada, como se cada fecho e junta tivessem sido soldados, e seus corpos foram reduzidos a nada mais do que poeira vagamente consciente. De fato, a mutação física não mais os afligiria. Mas seus espíritos incorpóreos estavam confinados em suas armaduras de batalha eternamente. Embora essas armaduras vivas ainda se movam, funcionem e possam responder a ordens como um homem comum, elas são pouco mais do que autômatos. Eles caem rapidamente na inatividade, exceto quando um feiticeiro está por perto para guiá-los. Mesmo no calor da batalha, parte de sua antiga sede de combate retorna, e eles se movem com mais clareza e propósito. Por outro lado, eles são muito mais duráveis do que os fuzileiros navais baseados no caos de suas lesões irmãs. Armas de tiro sólido pouco ou nada afetam eles, e mesmo explosões de plasma ou lâminas de energia podem ser desviadas por suas auras que alteram o destino, pois o poder de Synth os sustenta melhor que qualquer proteção física.
Apenas as feridas mais graves podem abrir a carapaça selada de um fuzileiro naval Rubric e dissipar a poeira dentro, quebrando o feitiço e efetivamente matando sua essência. Os feiticeiros dos 1000 filhos usam seu Rubric como guarda-costas e executores. Esses guerreiros imortais são excelentes guardiões para as bibliotecas de leis esotéricas acumuladas pelos feiticeiros, pois não possuem nenhuma centelha de curiosidade e são absolutamente leais, sem exceção. Feiticeiros oferecem serviços do rubricado àqueles que buscam conhecimento e poder mágico, e muitos se comprometeram com Abaddon, o despojador, aproveitando oportunidades da campanha dos mestres da guerra para capturar relíquias esotéricas e prisioneiros. Antes da batalha, os feiticeiros encantam as armas de seus guarda-costas para que as munições que eles disparam ardam com chamas mágicas, queimando as mentes de seus alvos, assim como derretem armaduras. Sua dedicação ao deus do caos Tzeentch resultou em várias mudanças na organização da legião, mas teve pouco efeito direto em sua doutrina de combate. Outrora conhecidos por evitar combate corpo a corpo em prol de truques psíquicos e armas de longo alcance, seu desenvolvimento numa legião de feiticeiros do caos e o efeito do Rúbrica de Ahriman só aumentaram a dependência dessa abordagem. Aqueles marines afetados pela rubrica são usados para ancorar o poder de fogo de um ataque, enquanto os feiticeiros empregam seus poderes psíquicos, todo o evento orquestrado de acordo com um plano de engano ou astúcia previamente construído. Embora tenham evitado a dissolução como uma legião por algum tempo, os 1000 filhos agora parecem operar no exterior apenas como pequenas bandas. Disse que essas bandas procuram aglomerações de psicopatas ou vestígios de técnicas de feiticeiros usando artefatos conhecidos como pedras de vidente. Embora os planos dos 1000 filhos sejam enigmáticos, ser os agentes favoritos de Tzeentch resulta em ações variadas e curiosas de suas bandas de guerra. As manipulações de Tzeentch são promovidas ao invadir um planeta, local, ou matar um único indivíduo específico. A banda de guerra mais famosa é a Podgal Suns, liderada por Ahriman. E quais são as conquistas do seu frágil império? É um cadáver apodrecendo lentamente por dentro enquanto as larvas se multiplicam em seu ventre. Foi construído com o suor de heróis e gigantes e agora é habitado por fracos assustados para quem as glórias daqueles tempos são lendas meio esquecidas. Eu não esqueci nada, e minha sabedoria se expandiu muito além das simples fragilidades mortais. Azeg-Aramon, sobre o Império, 41º milênio, fim da citação. Devemos acreditar que o Imperador era um oleiro cósmico. Ele apenas brincou com os ingredientes para criar uma lesão psiquicamente poderosa, ou sabia o que fazia? Ele sabia que sua lesão seria tão amaldiçoada. Ele invocou a tempestade de distorção que impregnou nossa lesão? Os primarcas são frutos não apenas da ciência, mas também do conhecimento do Warp. Por que ele não começou de novo se a tempestade de distorção não foi obra dele? O maior de todos os psíquicos, o humano perfeito, não deveria ter previsto isso? Ele arriscou, sabendo que talvez apenas um em 100 de nós, pobres infelizes, se tornaria Astartes por mais de algumas décadas. Ele aceitou isso? Ele concordou com a velha lei que diz que a luz que brilha 2 vezes mais forte queima pela metade do tempo? Ou ele pensou que seus 1000 filhos seriam mais estáveis? Ou ele apenas não ligava? Suas ações eram mais sinistras? Por que causar uma lesão psíquica e depois negar a eles o uso de seus dons? Por que marcar psiquicamente alguém sem alertá-los sobre os perigos que enfrentariam? Ele não discerniu absolutamente nada da cultura e natureza psíquica daqueles em Próspero. Sério? Os 1000 sóis seriam sua arma final contra o caos? Se sim, por que não informá-los? Por quê? Para evitar tentações, há uma resposta padrão sem sentido, exceto para aqueles que desconhecem o assunto discutido. Isso foi apenas uma mentira para os ouvidos dos outros primarcas? Todo único psíquico bibliotecário, navegador, astropata ou até mesmo feiticeiro sabe que existem coisas escuras e perigosas no Warp e que elas sussurram. Eles sussurram sobre poder e salvação, sobre desejos realizados e inimigos abatidos, sobre imortalidade, conhecimento proibido ou qualquer coisa que se deseje. Por que esconder assuntos sombrios? Afinal, quem é avisado está prevenido. Por que não forjar suas almas como ele faz agora com suas outras psiques?
Nós, os 1000 sóis, fomos jogados no caminho dos grandes poderes como um sacrifício? Que outro resultado ele realmente poderia esperar além do que ocorreu? E para que o imperador seja assim, cego por tanto tempo? Como isso se encaixa com a história professada, mitologia e fantasia que cercam o mestre da humanidade? Magnus aparece e, de repente, o toque do caos e mutação simplesmente cessam. O mestre da humanidade não percebe nada. O imperador não suspeita de nada. Bem, ele sabia dos deuses e os confrontou. Ele ganhou poder quando entrou no Warp e saiu com conhecimento e habilidade para fazer os primarcas e para lentamente se tornar um deus. Os poderosos deuses do Imaterium o chamam de anátema. Ele os enganou, ou isso é tudo apenas pantomima? Ele alimentou nosso pai e nossos corpos em um pacto feito com os grandes deuses do caos. Se ele era apenas um homem, não importa o quão poderoso, então ele não é digno de nossa adoração ou respeito depois do que ele fez, os erros que cometeu. Se ele conspirou com os deuses, então apenas fez o mesmo pacto que fazemos agora, porém mais gelados. Servimos ao poder ao qual ele se ajoelhou para se tornar o ser que é hoje, um Deus, mas mais fraco do que o ser que servimos, Cerco. Todos nós sabemos que a intenção dele era que Magnus se sentasse em seu trono dourado. Mas por quanto tempo? Um século? Um milênio? Uma era? Ou toda a eternidade? Ele literalmente forjou nosso primarca, Magnus, para ser uma lâmpada para o Astronomicon, ou um porteiro para seu projeto de Webway. Nossa lesão era mesmo para ser, ou Magnus era o único produto de que ele precisava? Bem, com amigos como esses. Foi o pacto de Magnus com Tzeentch que salvou nossa lesão da mudança de carne. Foi o pacto posterior de Magnus com Tzeentch que salvou nossa legião das mandíbulas dos lobos vorazes e do indescritível desencadeamento dos titãs Ordo Sinister, os custódes e as irmãs do silêncio quando foram enviados para nos despachar até o último homem. O deus cadáver pode afirmar que não sabia de nada, mas como tal força poderia ser levantada sem que ele soubesse o que aconteceria com o cão à frente? O Ordo Sinister? Você não envia tal força a menos que pretenda matar. Disse que Horus mudou suas ordens de obter capitulação e arrastar Magnus de volta à Terra em correntes para a de extermínio. Mas devemos acreditar que o mestre da humanidade, o mais poderoso psíquico que o universo já viu, não sabia de nada e que ele estava ocupado. Apenas um simplório engoliria tal absurdo fétido. E nós não somos simplórios. Mesmo que ele estivesse ocupado naquele momento, ele não viu essa eventualidade, essa causalidade. Antes, com todos os seus poderes de prognóstico, ele não viu nada em todos os anos que ele olhou para o futuro. Ele estava tão cego que ou ele era cúmplice ou ele foi cegado pelos poderes do nosso mestre Tzeentch. Então, de qualquer maneira, volta a ele ser indigno de nossa homenagem ou lealdade e que Tzeentch é o Deus maior. Mas isso é o passado. Isso é história antiga agora. Olhamos para o futuro em todos os aspectos. Por esperança, conhecimento e poder. E com nossas mentes e dons e rituais, rasgamos os véus e buscamos o caminho que nos levará à nossa vitória final. Não somos mais brinquedos do Imperador. Somos adoradores de Tzeentch, o maior mago, o Senhor da Mudança. Embora ele possa ter levado nossos irmãos em sua mudança, é apenas um teste. Ahriman achou que tinha superado o desafio, mas não. Seu grande ritual, a rúbrica, falhou, mas é um desafio contínuo. Não somos juramentos burocráticos sem mente como os ultramarines. Não somos cães babando como os filhos de Hus. Não somos açougueiros sem mente como os servos de Khorne. Nós somos os 1000 filhos. Somos os maiores magos, feiticeiros e estudiosos que o universo já conheceu. E passaremos no teste que Tzeentch nos impôs. Resolveremos o enigma, decifraremos o dilema, mesmo que leve uma eternidade de aprendizado para fazermos isso. Retornaremos nossos irmãos à vida real, e os elevaremos para que sejamos uma legião de poderosos feiticeiros. Cada um de nós. E quando o fizermos, então todos se curvarão diante de nós, e através de nós, Tzeentch, o Senhor da Mudança.
Pois há apenas uma constante no universo, uma verdade, uma imutável, e essa é a mudança.